Você é inteligente emocionalmente? Oi, eu sou a Mônica, diretora pedagógica, neuropsicopedagoga, especialista em inteligência emocional e uma eterna amante da educação. Nos meus vídeos anteriores, eu mencionei que o equilíbrio e a saúde mental são itens fundamentais para que a gente tenha uma vida saudável. Mas o que de fato é inteligência emocional? Por que ele é tão fundamental assim na nossa saúde e na nossa qualidade de vida? Se eu perguntar para você e para tantas outras pessoas o que é inteligência emocional, eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer que inteligência emocional é a gente saber lidar com as nossas emoções. Mas será que as nossas emoções, elas podem ser controladas? Será que a gente realmente consegue lidar com essas emoções? Afinal, o que é emoção? Emoção é uma reação biológica e psicológica do nosso organismo diante de alguma situação ou acontecimento. Eu, por exemplo, tenho nojo, tenho medo de rato. Aliás, eu tenho pavor de ratos, seja ele a espécie que for. Pareceu com rato, eu fujo. Eu não fico de jeito nenhum no mesmo ambiente que um ratinho. Aliás, só de pensar já me arrepia toda. E eu juro que eu já tentei gostar deles, mas eu não consigo. Alguns anos atrás, por exemplo, o meu sobrinho, o Fábio, ele tinha aqueles ratinhos, aquela espécie de ratinho, era chinchila. Um ratinho fofo, né? Parece uma bolinha peludinha. Bom, ele pode até ser fofo pra você, mas pra mim... Sabendo do pavor que eu tenho por essas espécies, sempre que eu ia visitar a minha irmã, ela sempre deixava o chinchila preso lá na gaiolinha dele em um lugar que eu não fosse nem chegar perto, ele ia ficar bem longe das minhas vistas. Mas um dia, o Fábio e a Marcela, minha filha, resolveram soltar o bichinho. Quando o meu cérebro recebeu a informação de que esse bichinho estava solto pela casa, uma série de reações automáticas começaram a acontecer no meu organismo. Eu não vi, mas com certeza as minhas pupilas dilataram, e isso acontece para nos deixar em estado de alerta. Eu também não senti, mas o meu estômago parou de produzir ácido. E sabem aquele famoso me borrei de medo? Pois é, ele não é lenda. As nossas emoções modificam tanto o funcionamento do nosso organismo que se estivermos com o intestino ou com a bexiga cheia, literalmente borraremos a calça. Graças a Deus, eu não estava nem com o intestino e nem com a bexiga cheia. Além disso, o nosso sistema nervoso central coordena o envio de sangue para grandes músculos, como por exemplo as pernas e os braços, que são membros que nos auxiliarão em nossa defesa, como correr, por exemplo. E é exatamente por isso que ficamos pálidos, branco. Minha avó diria, nossa, essa menina perdeu a cor. Todo o sangue que circula aqui no nosso rosto, ele é desviado para esses membros maiores, né? Como eu disse, as pernas e os braços. Agora me digam, como é que eu ia controlar isso tudo? Eu não sabia que eu ia sentir tudo isso, eu não queria sentir tudo isso, mas eu estava com medo e é impossível eu controlar esse meu medo. Enfim, resumindo para vocês, a emoção é um jeito eficiente que a natureza fez para que a gente se comporte de uma maneira eficaz sem perder tempo frente a essas situações do nosso dia a dia. E portanto, a emoção é absolutamente automática. Eu não vou conseguir olhar para o ratinho e pensar assim, nossa, eu acho que eu vou ficar com medo dele, acho que meu coração vai acelerar. Essas alterações com o nosso corpo, elas acontecem em milésimos de segundos. Elas simplesmente vão acontecer e ponto. Quer ver um outro exemplo? Fala pra mim o que é aquele friozinho na barriga que dá quando a sua diretora te chama para uma conversa particular no fim do dia. Pensando em tudo isso, mas então, se eu não posso controlar as minhas emoções, como é que eu vou ser uma pessoa inteligente emocionalmente? Para muitos estudiosos do assunto, e aqui eu destaco o Daniel Goleman, que além de psicólogo e jornalista científico formado pela Universidade de Harvard, tem mais de 300 publicações só sobre o tema. Inteligência emocional tem a ver com o quanto controlamos a nós mesmos e as nossas relações com o outro. É, em primeiro lugar, você entender os seus processos emocionais. É o que chamamos de autoconhecimento
ou autoconsciência. Entender o nosso perfil emocional, saber o que me agrada, o que não me agrada, o que me fará feliz e o que vai me irritar profundamente. Bom, o nome já diz tudo, né? Autoconhecimento. Me conhecer. Nos conhecermos e termos plena consciência das nossas limitações emocionais nos levarão a uma segunda habilidade fundamental para essa nossa busca de maturidade e inteligência emocional, que é o autocontrole ou autogestão. De uma maneira bem simplificada, é você saber gerir aquilo que está sentindo e adaptar, regular, ajustar, enfim, seja lá o nome que você quer dar, o seu comportamento. Se eu sei que eu sou uma pessoa impulsiva, explosiva e de repente em uma reunião de pais, por exemplo, tem um pai lá que está se alterando, que está sendo ofensivo e eu percebo que aquela situação vai me tirar do controle e que eu vou explodir, ou ao contrário disso, se eu sou uma pessoa mais sensível, mais melindrosa, mais chorona e, portanto, prestes a ter uma crise de choro na frente de todo mundo, qual seria o comportamento mais prudente nessa situação? Explodir e começar a bater boca com esse pai? Começar a chorar na frente de todo mundo? Quando você conhece o seu limite emocional e sabe que aquela situação de estresse, aquele ambiente que está ali te causando alguma emoção, não vai acabar bem, você ajusta o seu comportamento, você ajusta a sua ação. Sei lá, pede licença por uns minutos, chama a coordenadora para te auxiliar, mas sai daquele ambiente para que você não exploda ou comece a chorar. E assim depois você consegue retornar para aquele ambiente de uma maneira mais racional, controlando aí as suas emoções, respirando mais fundo. E na história do ratinho, por exemplo, bom, eu acho que o meu desespero foi tanto que as crianças nunca mais soltaram o bichinho perto de mim. Mas, no geral, eu evito qualquer ambiente que eu possa imaginar que tenha algum rato ou alguma espécie desse tipo. Quando a professora de ciências, por exemplo, lá da escola que eu sou diretora, leva os ratinhos branquinhos dela, que todo mundo acha super fofo para mostrar para os alunos, enfim. Naquele dia, eu não entro na sala dos professores pro cafezinho e muito menos na sala em que ela tá dando aula. Enfim, eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha ação. Então, se eu todos os dias tomo café da manhã com os professores na sala dos professores, aquele dia eu não vou tomar. Isso é para evitar uma situação estressante para mim, aquela situação de medo, de pavor, e assim eu consigo evitar toda essa reação química, biológica e psicológica que os ratinhos provocam em mim. Outra habilidade importantíssima e talvez a mais difícil para a grande maioria das pessoas é a empatia. E aqui eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho de uma poesia do João Dodderly, que é um poeta brasiliense, que diz o seguinte: empatia. Empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. É quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco, é compreender, é não dizer eu sei como você se sente, é quando a gente não diminui a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo, é abraçar com a alma. Lindo isso, né, gente? Talvez essa foi a melhor definição de empatia que eu encontrei. Vamos falar a verdade? A gente está desaprendendo a fazer isso, né? A gente está desaprendendo a acolher, a abraçar o outro, a ser sensível àquilo que ele está sentindo. E talvez essa falta de sensibilidade, essa falta de olhar para o outro, seja a grande causa de muitos problemas no mundo de uma maneira geral. Patia vem de uma palavra grega chamada pathos, que poderíamos traduzir aí ao pé da letra como emoção. Empatia, portanto, é um processo, uma tentativa de sentir a emoção que o outro está sentindo. É tentar entender um pouquinho do que está acontecendo lá dentro do outro. É compreender aquele que não está na mesma sintonia que você, que não está vibrando da mesma maneira que você. Diferente de simpatia, onde lá na Grécia Antiga o sim significa algo que vem junto e, portanto, nesse caso, simpatia, estar na mesma sintonia, na mesma vibração que o outro. E é justamente essa falta de sintonia, essa falta de simpatia que exige um esforço enorme da nossa parte, de tentar entender o que o outro está passando naquele momento. Fácil isso, né? Hoje em dia que a gente mal percebe o outro, que é tudo só no WhatsApp e só nas redes sociais e que a gente muitas vezes nem olha no olho do outro.
essa tarefa tá quase impossível, né? Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque muitos alunos me falam, então eu ser empático é eu fazer tudo que o outro precisa para vê-lo feliz? Não é isso. Me colocar no lugar do outro não é ocupar o lugar do outro, é estar ao lado, é estar junto. Será que não é essa aproximação com o outro? Tá faltando, por exemplo, aí na sua escola, para você ter um ambiente profissional de paz, de harmonia e de tranquilidade? Lembre-se sempre, nós não somos todos iguais, mas eu tenho certeza que algo em comum a gente sempre vai encontrar no outro, mesmo que ele não tenha nada a ver com a gente. E a nossa última habilidade, porém não menos importante, é a habilidade social. Você junta um punhado disso tudo que eu falei: autoconhecimento, autocontrole, empatia, mexe, acrescenta aí mais alguns ingredientes e aí pode ter certeza, essa receita vai ser um sucesso. Sim, porque a habilidade social são todos esses comportamentos juntos e mais alguns outros que nos ajudam a interagir, a conviver bem e em harmonia com o próximo. Eu sempre falo que nós não somos obrigados a amar todo mundo, mas nós temos a obrigação e o dever de respeitar, sempre. Além disso, uma pessoa com habilidade social, ela não tem vergonha de se desculpar, de pedir ajuda quando precisa, não tem problemas em admitir os seus próprios erros, não tem medo de desenvolver relações afetivas, de expressar os seus sentimentos, de defender as suas opiniões, os seus direitos, enfim. Eu quero só fazer uma observação aqui para vocês que eu acho interessante vocês saberem. A propósito, a inteligência cognitiva, o QI elevado, ele representa de 10 a 20% do sucesso. Os outros 80 a 90% são mérito da inteligência emocional. Agora, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Você é inteligente emocionalmente? Você gostou do nosso bate-papo? Fez sentido para você? Deixe seus comentários aqui embaixo. Não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos, colegas de trabalho, família. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho e me siga nas redes sociais. Um beijinho para você e até sempre!